À noite, as luzes douradas dos lampiões de rua iluminam as ruínas do Coliseu em Roma. A silhueta deste antigo anfiteatro se destaca no céu, como uma testemunha silenciosa da grandeza do passado. Este gigante de pedra sobreviveu ao passar dos séculos, mantendo seu fascínio por quase 2000 anos. Hoje, turistas se aglomeram ao seu redor, tirando fotos e se maravilhando, mas poucos conhecem a fundo a história envolvida em sua construção, marcada por esforço e criatividade. Como pode uma obra tão grandiosa ter resistido ao tempo? Quem foram os responsáveis por sua construção e como isso aconteceu? No primeiro século da era cristã, uma estrutura impressionante se ergue em Roma, ofuscando tanto os homens de sua época quanto os de hoje. O Coliseu Romano, o maior anfiteatro do mundo antigo, continua a ser a arena mais extensa já construída, simbolizando o engenho arquitetônico da antiguidade e impressionando até os dias de hoje com sua grandiosidade. Embora seja famoso por seus combates de gladiadores e espetáculos para milhares, a questão persiste. Como foi possível erguer tal monumento com as tecnologias disponíveis na época? Neste filme, você vai descobrir como os romanos conseguiram, em menos de uma década, criar do zero o maior anfiteatro do seu tempo. Vamos explorar juntos as circunstâncias históricas que cercaram sua construção, os materiais empregados, as técnicas utilizadas e dar uma olhada nos bastidores do canteiro de obras do Coliseu, onde diariamente um número impressionante de trabalhadores se dedicava. Em breve, também revelaremos os elementos engenhosos escondidos sob a arena e acima da plateia, além de ver qual legado o Coliseu nos deixou até os dias de hoje. Em instantes, seremos transportados quase 2000 anos no tempo, diretamente para o vibrante coração de Roma, na era dos imperadores. Vamos imaginar o Fórum Romano lotado, e ao lado, uma movimentação extraordinária em um enorme canteiro de obras, onde operários se equilibram em andaimes e gritam ordens em latim. Como surgiu aqui o imenso gigante de pedra que seria conhecido como Coliseu? No início da nossa narrativa, testemunhamos a queda de um tirano e o astuto movimento de um novo imperador que buscava conquistar o apoio do povo. Assim começa a história do Coliseu, uma construção ímpar que transformou para sempre a paisagem de Roma. É o ano 70 da era cristã, e Roma se reergue após um período caótico provocado pela morte do imperador Nero. Ele deixou a cidade marcada por um grande incêndio e um projeto megalomaníaco, a famosa Casa Dourada, um palácio colossal com paredes de ouro e lagos artificiais, fechado ao povo e símbolo da tirania de Nero. Dentro desse palácio, com seus vastos jardins e corredores decorados, Nero até mandou criar um lago artificial, confiscando enormes áreas do centro de Roma para seu deleite pessoal. Agora, no entanto, o imperador Vespasiano ocupa o trono, sendo o primeiro governante da nova dinastia Flaviana, que incluía seus filhos Tito e Domiciano. Vespasiano era um líder prático e popular, ciente da necessidade de reparar os danos causados por Nero e de recuperar o apoio dos romanos comuns. Assim, decidiu tomar uma medida audaciosa: devolver a terra valiosa ao povo e, ao mesmo tempo, proporcionar à população um espetáculo que tanto apreciavam, um magnífico entretenimento público. No local onde antes existia o Lago de Nero, Vespasiano aspirava a erguer um magnífico anfiteatro capaz de acomodar dezenas de milhares de espectadores. O anfiteatro, que mais tarde ficou conhecido como Coliseu, era originalmente chamado de Anfiteatro Flaviano, do latim Amphitheatrum Flavium, em homenagem à dinastia Flaviana. A escolha do local carregava um profundo simbolismo. Enquanto o imperador anterior se entregava a luxos egoístas, surgiria uma arena voltada para o povo.
Historiadores romanos consideram essa uma estratégia de propaganda astuta. Vespasiano mostrava dessa forma que o novo governo estava devolvendo a cidade aos cidadãos e se preocupava com seu bem-estar. Ao mesmo tempo, essa imponente construção tinha a intenção de exibir ao mundo a força e a grandeza do Império Romano. O imperador claramente almejava que seu anfiteatro ofuscasse tudo o que já existia. Além disso, na língua latina antiga, coliseu significava algo colossal, e essa era a impressão que o novo anfiteatro deveria transmitir. Contudo, erguer uma estrutura desse porte demandava recursos significativos. Felizmente para Vespasiano, a recente vitória na Judéia havia proporcionado muitos despojos que fluíam para Roma. O financiamento do Coliseu foi amplamente garantido pelos lucros da guerra em Jerusalém, incluindo o ouro saqueado do templo judaico. Milhares de prisioneiros de guerra chegaram a Roma, tornando-se a mão de obra para as ambiciosas obras. Fontes históricas indicam que Vespasiano não precisou recorrer ao tesouro imperial, pois os custos foram cobertos pelo saque da guerra e pelo trabalho escravo. Além disso, uma dedicatória inscrita no anfiteatro afirmava que ele foi erguido com os despojos de Manubis. Assim, por volta do ano 72 da era cristã, Vespasiano lançou a pedra fundamental e deu início ao projeto do Coliseu, que continuou mesmo após sua morte. Seu filho Tito prosseguiu com a obra, enquanto as últimas finalizações ficaram a cargo de seu irmão Domiciano. Imagine esse momento. Vespasiano, rodeado por arquitetos e construtores no local do antigo lago, talvez tenha declarado que seu anfiteatro seria um presente para o povo romano e um monumento eterno à grandeza de Roma. Após as tradicionais oferendas aos deuses e a simbólica batida na pedra fundamental, as obras realmente começaram. No entanto, os construtores enfrentaram uma tarefa desafiadora: drenar e preparar o terreno do Lago de Nero. O Império Romano já havia construído vários anfiteatros, com arenas menores em outras cidades, e um antigo anfiteatro de madeira havia existido em Roma antes de ser consumido pelas chamas. Mas um projeto tão grandioso no coração da cidade era inédito. Em breve, veremos como os engenheiros romanos lidaram com os terrenos alagadiços e como foram as fundações do Coliseu. Os arquitetos, inicialmente, mediram com precisão o contorno da futura arena. Utilizando cordas e estacas de madeira, marcaram no chão uma elipse quase perfeita com aproximadamente 189 metros de comprimento e 156 metros de largura. É possível que tenham usado um truque conhecido, com dois focos conectados por uma corda, que permite desenhar uma forma oval exata na argila. Somente então começaram as escavações. Era essencial cavar e estabelecer fundações robustas. O local do Coliseu estava situado em uma bacia de baixa altitude entre as colinas do Palatino, Esquilino e Célio. Onde antes existia o Lago de Nero, restava um solo úmido e argila de inundação. No entanto, os romanos eram mestres em engenharia e compreendiam que fundações sólidas eram fundamentais para o sucesso de uma construção tão grandiosa. Portanto, o primeiro passo foi secar e reforçar o terreno de maneira precisa. Segundo relatos de cronistas antigos, o processo de drenagem do lago artificial levou aproximadamente 1 ano. A água do reservatório antigo foi redirecionada por canais de volta ao rio Tibre, enquanto os operários removiam lentamente a umidade do solo. No fundo, restou uma camada de argila que precisava ser estabilizada. Assim, os engenheiros criaram um imponente anel de fundação. Eles escavaram uma grande vala oval, com cerca de 31 metros de largura e aproximadamente 6 metros de profundidade, ao redor da futura arena. O formato do Coliseu era descrito como elíptico, com cerca de 189 metros de comprimento
e 156 metros de largura. Para as fundações, utilizaram uma mistura de pedras, cascalho e uma argamassa romana especial chamada opus cementitium, um tipo de concreto antigo. Os romanos já dominavam a técnica de produzir um concreto que se solidificava até mesmo em contato com a água. Essa mistura, feita de cal e cinzas vulcânicas, conhecidas como puzzolana, formava um concreto hidráulico extremamente eficaz, ideal para construções em terrenos alagadiços devido à sua resistência à umidade. Após endurecer, criava um bloco sólido e uniforme. Por meses a fio, os trabalhadores combinaram a argamassa à base de cal com agregados, aplicando-a na vala das fundações. Historiadores estimam que as fundações do Coliseu contêm uma camada de concreto e pedra com cerca de 13 metros de espessura, formando uma robusta plataforma anelar que suporta toda a arena. Em torno desse anel, foram erguidas paredes de contenção resistentes de tijolos, garantindo que a fundação mantivesse sua forma e não se espalhasse. O resultado foi um anel de fundação oval, com diâmetro aproximado de 80 por 50 metros, que distribuía o peso da construção de maneira equilibrada no solo. A execução dessas fundações demandou uma quantidade imensa de materiais e tempo. Arqueólogos atuais estimam que foram utilizados cerca de 250 mil metros cúbicos de concreto romano e alvenaria, totalizando centenas de milhares de toneladas. Isso implicava na organização de uma verdadeira indústria. Toneladas de cal eram queimadas para a fabricação do aglutinante. Cinzas vulcânicas eram transportadas das proximidades de Nápoles, e pedras britadas serviam como agregados. No canteiro de obras, trabalhadores movimentavam-se constantemente, carregando cestos e sacos repletos de argamassa, que eram imediatamente compactados e nivelados por grupos subsequentes. É possível imaginar o esforço colossal que isso demandava. De acordo com alguns registros, até 1.000 operários trabalhavam nas fundações dia após dia, cavando, misturando e concretando para preparar a base colossal. A cautela era essencial. A fundação precisava endurecer de forma impecável antes da continuidade da construção. Na verdade, estima-se que as fundações permaneceram firmes e aptas a suportar um peso imenso por cerca de 1 ano. Assim que o anel de fundação se solidificou e os engenheiros se mostraram satisfeitos com a estabilidade da superfície, a construção acima do solo pôde começar. No entanto, os desafios estavam apenas começando. Agora, iniciava-se a verdadeira fase de construção. Era necessário obter uma quantidade imensa de materiais e planejar cada detalhe do anfiteatro. Em breve, veremos de onde as pedras, madeiras e outros materiais eram transportados para Roma e como a complexa logística precisava ser gerenciada. Cada grande obra é tão sólida quanto os materiais utilizados. Os romanos contavam com a sorte de ter fontes abundantes. Nas redondezas de Roma e em todo o império, tudo o que precisavam estava ao alcance. Os arquitetos do Coliseu selecionaram os materiais com critério, levando em conta suas características, e os distribuíram de maneira que a construção fosse robusta, mas sem excessos de peso. Trafina é uma pedra calcária resistente, de tonalidades que variam entre creme, branco e amarelo, que serviu como o principal material para a construção do Coliseu. Essa pedra era extraída de pedreiras situadas nas proximidades do Tiburtino, hoje conhecido como Tivoli, a aproximadamente 20 quilômetros de Roma. Era utilizada na confecção de pilares, arcos e nas paredes externas do monumento. Para a obra, foi necessária uma quantidade colossal de cerca de 100 mil metros cúbicos, ou 240 mil toneladas, representando o maior uso singular de pedra na antiguidade.
Cada bloco pesava várias toneladas, e frequentemente um carro transportava apenas um único bloco. O tufo, uma pedra vulcânica porosa, possuía uma leveza superior à do travertino e era empregado em paredes internas menos carregadas e divisórias. Sua flexibilidade proporcionava resistência em casos de terremotos, embora não fosse tão resistente ao fogo. O concreto romano, conhecido como opus caementicium, era uma inovadora mistura de cal, água e cinzas vulcânicas, as puzzolanas, combinadas com agregados, que endurecia mesmo em contato com a água. Esse material preenchia as abóbadas e paredes do Coliseu, formando o núcleo oculto da construção, permitindo aos romanos erguer corredores e arquibancadas complexas e abobadadas sem a necessidade de colunas internas. Estima-se que foram utilizados cerca de 250 mil metros cúbicos de concreto e alvenaria no Coliseu. Tijolos, ou tijolos queimados, eram principalmente utilizados nos andares superiores e como revestimento externo das paredes de concreto, sendo mais leves e permitindo uma construção mais ágil. O concreto era moldado em formas de tijolo, e muitos deles apresentavam marcas de fabricantes ou legiões, facilitando a datação das partes da estrutura pelos arqueólogos. O mármore, como o famoso mármore branco de Carrara, era empregado em decorações, revestimentos e áreas VIP. As primeiras fileiras de assentos destinados aos senadores eram feitas de mármore, assim como algumas colunas e ornamentos. A madeira, possivelmente de carvalho, era utilizada para criar andaimes, rampas e diversas estruturas durante a construção. Com vigas de madeira, eram feitos mastros e vergas para os telhados de lona, e tábuas foram usadas para cobrir toda a superfície da arena, que era preenchida com areia. Ferro e bronze eram os metais utilizados em elementos de ligação. Milhares de grampos de ferro foram incorporados nas pedras do Coliseu para unir os blocos, sendo preenchidos com chumbo. Na Idade Média, esses metais foram extraídos da alvenaria, o que deixou pequenas marcas visíveis nos blocos de travertino. Assim, o material estava presente, agora era necessário transformar tudo isso em realidade. Em breve, iremos explorar o próprio canteiro de obras do Coliseu e conhecer o exército de trabalhadores, escravos e artesãos que tornaram essa construção possível. O Coliseu não surgiu por acaso. Sua edificação demandou um imenso esforço humano. A organização de um projeto dessa magnitude se assemelhava a uma verdadeira campanha militar, com a diferença de que, em vez de combates, a construção era coordenada. O historiador romano Suetônio menciona que o imperador Vespasiano dividiu o trabalho no Coliseu em 4 equipes principais de construtores, possivelmente para acelerar o progresso. Cada grupo era responsável por um quadrante da construção, abrangendo as direções norte, sul, leste e oeste. Trabalhando simultaneamente, o anfiteatro erguia-se do solo em várias frentes. A força de trabalho era composta principalmente por escravos, especialmente prisioneiros de guerra. Da conquistada Jerusalém e regiões adjacentes, estima-se que dezenas de milhares de prisioneiros foram trazidos a Roma, muitos dos quais foram direcionados para o trabalho árduo nas pedreiras e nas construções. Essas pessoas, muitas vezes provenientes de nações distantes, se reuniram no coração do império com a missão de erigir um monumento imperial. É inegável que o trabalho no Coliseu era extenuante e arriscado. Para os escravos, isso significava trabalhar do amanhecer ao anoitecer, transportando fardos pesados, esculpindo pedras ou misturando argamassa, independentemente das condições climáticas. Contudo, ao lado deles, também estavam artesãos e operários romanos livres, colaborando no projeto.
Para muitos dos mais pobres de Roma, uma construção tão grandiosa oferecia a chance de ganhar a vida como mercenários ou especialistas em determinadas habilidades. Não podemos imaginar que os escravos fizessem todo o trabalho sozinhos. A liderança e as tarefas especializadas eram realizadas por construtores experientes, que gozavam do status de artesãos ou engenheiros. Assim, mestres pedreiros, canteiros, carpinteiros, ferreiros, além de arquitetos e geômetras, participaram da construção do Coliseu. A engenharia romana era surpreendentemente profissional. Existiam guildas especializadas e equipes de projeto que viajavam por todo o império em busca de contratos. É bastante provável que especialistas de outras regiões do império, com experiência em construir anfiteatros menores, também tenham sido convocados para a obra do Coliseu. O número total de trabalhadores envolvidos era colossal. Estimativas contemporâneas sugerem que entre 20 e 30 mil pessoas podiam estar ativas simultaneamente no canteiro de obras e nas pedreiras. Dessas, algumas milhares estavam diretamente no local da construção, enquanto outras milhares atuavam em diversas funções, como nas pedreiras, nas rotas de transporte, nos depósitos de materiais e nas oficinas. Vamos imaginar as cenas daquela época. Centenas de operários empurravam carrinhos carregados de pedras por rampas de madeira improvisadas. Outros, acorrentados, passavam tijolos de mão em mão, levando-os lentamente até os andaimes. Grupos de ferreiros em forjas próximas ao canteiro forjavam ganchos de ferro e reparavam ferramentas. Carpinteiros, um pouco mais adiante, montavam vigas para os andaimes e reforçavam as estruturas. Centenas de escravos trabalhavam nas pedreiras próximas a Tibur, extraindo bloco após bloco de travertino da rocha. Todo esse barulho era acompanhado pelos gritos dos supervisores e pelo som rítmico de martelos e cinzéis. Gerir uma tal multidão exigia uma liderança eficaz. À frente do projeto estava, provavelmente, o arquiteto-chefe, o responsável pelo design, acompanhado de vários mestres e supervisores para as diferentes partes da obra. A hierarquia no canteiro de obras era bem definida, passando por supervisores superiores, frequentemente libertos, ou engenheiros livres, até capatazes que lideravam grupos menores de operários ou escravos. A comunicação se dava em latim, mas é possível que em um canteiro de obras tão diverso também se falasse grego, dominado por técnicos educados, além de outras línguas entre os próprios trabalhadores. A motivação dos operários variava. Os escravos eram coagidos pelo açoite e pela esperança de que, se sobrevivessem, poderiam um dia ser recompensados com a liberdade. Já os trabalhadores livres eram remunerados e, talvez, sentissem uma certa dignidade por estarem contribuindo para uma obra tão grandiosa em nome da glória de Roma. O imperador Vespasiano, por sua vez, poderia acalmar a opinião pública ao afirmar que a construção oferecia sustento a muitas pessoas, aliviando assim o problema do desemprego na cidade. Nesse sentido, o Coliseu realmente funcionou como uma obra de utilidade pública, mesmo durante sua construção. Não podemos esquecer também que registros indicam que os trabalhos avançavam rapidamente. Em apenas 7 a 8 anos após o início, a maior parte do anfiteatro já estava concluída. Este imponente projeto surpreende pela velocidade de sua execução. Isso reflete uma organização eficaz e o empenho constante das equipes envolvidas. A inteligente repartição das tarefas entre 4 grupos, aliada ao uso de pré-fabricação, com as pedras já cortadas, os tijolos queimados e a madeira preparada, contribuiu para minimizar o tempo de construção. Quando comparado a outros projetos antigos, como as pirâmides do Egito ou os templos gregos, que demandaram décadas para serem finalizados,
O Coliseu se destaca como uma realização relâmpago. Os romanos expressavam seu orgulho por essa agilidade. O poeta Marcial, em 80 d.C., admirou-se ao notar que, enquanto várias construções se erguiam ao longo de séculos, o anfiteatro Flaviano parecia ter sido erguido em um piscar de olhos, em uma única geração imperial. Mesmo com tecnologias contemporâneas, a edificação de um estádio tão vasto levaria muitos anos. Ao refletir sobre isso, fica ainda mais evidente a magnitude do que os romanos alcançaram apenas com trabalho humano e animal. Centenas de operários, toneladas de material e um planejamento meticuloso se uniram em perfeita harmonia no canteiro de obras. Agora, vamos explorar, passo a passo, como se deu a construção do Coliseu e quais técnicas foram empregadas pelos romanos. Como conseguiram elevar as paredes a quase 50 metros de altura? Quais ferramentas utilizavam para manejar blocos de pedra tão pesados? Todas essas questões serão esclarecidas no próximo capítulo. Um leigo poderia imaginar que os romanos improvisaram em um projeto tão grandioso, mas a realidade é bem diferente. O Coliseu fundamentou-se em uma rica tradição da engenharia romana. Arcos, abóbadas e estruturas de concreto já haviam sido testados em construções anteriores e foram aplicados em uma escala sem precedentes. A construção do Coliseu avançava como uma máquina perfeitamente sincronizada. Com as fundações concluídas, chegou o momento de elevar a estrutura acima do solo. Os romanos fizeram uso de elementos arquitetônicos consagrados, especialmente arcos e abóbadas, que não apenas embelezam, mas também suportam cargas de forma extremamente eficaz. O Coliseu é, na essência, um conjunto de dezenas de arcos organizados em uma planta elíptica. Foram esses arcos e abóbadas que possibilitaram a construção alcançar dimensões imensas, ao mesmo tempo criando espaços internos para corredores e arquibancadas. Como, então, os romanos deram início à construção? Ao longo da circunferência da planta oval, começaram a levantar a parede externa com arcos. As paredes externas do Coliseu são compostas por 3 andares de arcos abertos, um sobre o outro. O quarto e último andar consiste em uma parede sólida com janelas. Inicialmente, foram erguidos os robustos pilares e arcos do nível térreo. Os construtores utilizavam andaimes e estruturas de madeira para auxiliar no trabalho. Para cada arco, uma tábua de madeira era colocada como molde, chamada de escró, que reproduzia a forma do futuro arco. Sobre esse suporte, os trabalhadores posicionavam cuidadosamente blocos de pedra travertino, um a um, talhados para se encaixarem perfeitamente. Gradualmente, as pedras formavam o arco e no topo, no centro do arco, os construtores instalavam a chamada keystone, a pedra angular que fixava todo o arco e mantinha sua integridade. Assim que a keystone estava posicionada, o suporte de madeira podia ser removido e o arco se sustentava autonomamente. Dessa forma, arco por arco, a arcada do térreo se expandia ao redor de todo o oval. Entre os arcos, eram deixadas aberturas para os futuros 76 acessos convencionais dos espectadores. As 4 entradas principais, destinadas ao imperador e à elite, eram mais amplas e ricamente decoradas. Ao finalizarem um nível, iniciou-se a construção do segundo andar de arcos, diretamente sobre o primeiro. Nesse momento, o progresso se repetia. Montava-se o andaime, colocavam-se as pedras dos arcos e inseria-se a chave de arco. Embora as fontes romanas não tenham deixado um relato minucioso sobre a construção, a lógica indica que o processo se desenrolou de maneira fluida e simultânea, com os arcos do primeiro andar finalizados e já proporcionando suporte, dava-se início à construção do segundo andar e, em breve, do terceiro.
Os artesãos evitaram erguer a parede externa até sua altura total de uma só vez, pois isso seria muito instável. Em vez disso, levantavam a estrutura camada por camada. À medida que as arcadas externas se expandiam, as paredes internas e os tetos também eram erigidos, conferindo ao complexo resistência e estabilidade. Além da parede externa, a estrutura interna do Coliseu também estava em construção. Dentro do anfiteatro não havia espaço ocioso. Pelo contrário, eram numerosas as paredes radiais e corredores concêntricos que sustentavam os balcões e arquibancadas. Essas divisões internas eram parcialmente compostas de pedra e tufo, e em parte moldadas em concreto com formas de madeira. Assim, surgiam escadas em espiral e os chamados vomitórios, por onde o público entrava e saía. O termo vomitório, em latim, significa literalmente expelir. As pessoas eram rapidamente direcionadas para fora em questão de minutos. Muitas dessas paredes também serviam como suporte para as arquibancadas superiores. Graças a isso, o Coliseu não necessitava de suportes internos. Todo o peso da plateia era sustentado pelas paredes externas e internas, permitindo que a arena permanecesse uma vasta área livre, garantindo que os espectadores tivessem uma visão desobstruída dos eventos. Enquanto o revestimento externo era de pedras e visivelmente impressionante, o interior priorizava a funcionalidade e a agilidade na construção. Tijolos e concreto possibilitavam a rápida elevação das paredes, sem a demora da tarefa de talhar blocos. Para alcançar alturas e manipular grandes pesos, os romanos utilizaram as tecnologias mais avançadas da época, guindastes de madeira e guinchos. Descobertas arqueológicas e ilustrações confirmam a presença de grandes guindastes de construção já na antiguidade. Esses equipamentos eram feitos com vigas de madeira robustas e tinham conjuntos de rodas. Em seu interior havia um mecanismo chamado thread wheel, uma grande roda, na qual 2 ou 3 escravos caminhavam, acionando o enrolamento da corda. Um guindaste desse tipo era capaz de levantar blocos de pedra pesando várias toneladas para alturas consideráveis. No Coliseu, os guindastes provavelmente eram movimentados e ancorados gradualmente em diferentes locais. Inicialmente, ficavam no chão, junto às paredes já construídas. Depois, eram posicionados diretamente no topo das paredes e arcos prontos, de onde puxavam material para os andares superiores. Podemos imaginar a coordenação desse trabalho. Enquanto novos carros traziam pedras para baixo, lá em cima, nos andaimes, os braços dos guindastes se moviam, levantando o material de construção conforme a indicação do mestre de obras. Os operários nas plataformas, então, assentavam os blocos na cama de argamassa ou a seco, nivelando-os com martelos, sempre alinhados. Entre as pedras, inseriam grampos de metal e preenchiam as juntas com chumbo. Ouvia-se o chiado do chumbo derretido e o tilintar do metal, enquanto os martelinhos batiam nos conectores. Enquanto isso, os trabalhadores da construção despejavam concreto em moldes de madeira nas áreas internas do edifício. A mistura cinza escorria de baldes, preenchendo os espaços entre as paredes de tijolo. A estrutura se erguia, assim como o estádio atual, com a diferença de que todo o processo era realizado manualmente, com o auxílio de ferramentas simples. As niveladoras romanas, prumos e esquadros eram utilizados para garantir a posição correta e a verticalidade das paredes. Os agrimensores, com seus instrumentos de medição de ângulos retos, asseguravam que o traçado elíptico estivesse sendo mantido e que as partes opostas da construção fossem simétricas. Era essencial que as 4 seções, erguidas por diferentes equipes, se encontrassem no interior sem grandes desvios. Presume-se que os arquitetos tinham planos detalhados e utilizavam cordas e estacas para medir os raios das curvas.
Apesar de todos os esforços, a construção do Coliseu era arriscada. As crônicas da época não registram muitos acidentes, mas certamente eles aconteciam. Para os cronistas, essas ocorrências não eram dignas de menção, o que explica a falta de relatos. Logo, é possível imaginar que, em algumas ocasiões, houvesse quedas de andaimes ou desabamentos de partes da parede, o que poderia resultar em ferimentos ou até fatalidades para os trabalhadores. A segurança no trabalho, como conhecemos hoje, não existia. A única motivação era o medo de punição ou perda de salário. Mesmo assim, a obra avançava de maneira satisfatória, evidenciando a habilidade dos mestres construtores romanos e a disciplina dos operários. Quando 3 andares de arcos foram erguidos e um 4º andar com janelinhas se formou acima deles, uma silhueta imponente se destacava diante dos romanos. O Coliseu atingia quase 48,50 metros de altura, semelhante à de um prédio de 15 andares. Tudo isso foi construído com pedras, tijolos e concreto, embelezado com colunas. Na fachada, surgiram colunas semicirculares em 3 estilos distintos. Na base, colunas toscanas simples, o equivalente romano das dóricas. No 2º andar, colunas jônicas mais elegantes. E no 3º, colunas coríntias ricamente ornamentadas. O 4º andar era adornado com pilastras coríntias, intercaladas por grandes escudos de bronze que serviam como decoração. Para os andares 2 e 3, os construtores instalaram as mencionadas estátuas. Durante a fase final da robusta construção, o Coliseu impressionava não apenas como uma maravilha da engenharia, mas também como uma obra-prima artística. Não podemos esquecer de outros detalhes importantes. Por exemplo, dentro da arena, no nível do piso oval, era necessário construir alguns elementos adicionais. Nos primeiros anos de funcionamento do Coliseu, surgiu a necessidade de um espaço de apoio sob a arena, e assim foi incorporado um labirinto subterrâneo inteiro. Trataremos dessas melhorias na próxima parte. Entretanto, antes de explorarmos os subterrâneos do Coliseu, vamos permanecer na superfície por um momento. A construção robusta estava concluída, e restavam os passos finais: a criação da própria arena, a instalação dos assentos e a cobertura única para o público. Em breve, portanto, nos voltaremos para os mistérios sob o chão da arena e para o magnífico dossel que se erguia acima das cabeças dos espectadores, tornando o Coliseu ainda mais impressionante. Quando o Coliseu atingiu sua fase final, havia uma ampla superfície de arena dentro do oval. Na época da inauguração, em 80 d.C., a arena era provavelmente um piso de madeira nivelado, coberto de areia. Em latim, arena, origem da palavra arena. Sob esse piso, no entanto, não havia nada além de alguns suportes, o que possibilitou a realização de uma atração especial. Logo após sua inauguração, conta-se que o imperador Tito organizou uma batalha naval na arena. Na Almaque, a superfície foi inundada, permitindo que barcos navegassem sobre ela. O poeta romano Marcial, que presenciou o evento, relata que o anfiteatro tinha a capacidade de se transformar instantaneamente de terra em mar e reverter essa mudança. É certo que os engenheiros aproveitaram as estruturas do sistema hídrico do Lago de Nero. A arena poderia estar ligada a um aqueduto ou canal, possibilitando seu rápido preenchimento com água e posterior esvaziamento pelos mesmos dutos para o esgoto da cidade. Após essa apresentação extraordinária, carpinteiros retornavam para restabelecer o solo firme. Os jogos que se aproximavam exigiam uma arena coberta de areia. O imperador Domiciano, que assumiu o poder em 81 d.C., mandou construir um elaborado labirinto subterrâneo sob a arena, conhecido como hipogeu.
Os engenheiros cavaram um intrincado sistema de corredores, salas e poços de alvenaria abaixo da arena. Esses espaços subterrâneos serviam de suporte para os jogos. Animais selvagens eram mantidos em jaulas ali, enquanto gladiadores se preparavam e cenários e adereços eram organizados. O hipogeu era equipado com diversos mecanismos, especialmente elevadores e armadilhas. Artesãos criaram várias plataformas elevatórias de madeira movidas pela força humana. Utilizando polias e contrapesos, conseguiam, por exemplo, levantar uma jaula com uma besta diretamente para a superfície da arena, onde ela se abria repentinamente, surpreendendo os espectadores. Conforme descreveram os historiadores, os técnicos eram capazes de criar a ilusão de que uma cena ou um animal surgia abruptamente da areia da arena, graças a esses elevadores e armadilhas. O funcionamento dos elevadores romanos no Coliseu era ao mesmo tempo simples e engenhoso. Basicamente, tratava-se de um sistema de polipasto com contrapeso. Para levantar uma pesada jaula, um contrapeso, como sacos de areia ou pedras, era solto do outro lado da corda, elevando a jaula no lado oposto. Homens fortes seguravam toda a estrutura no topo. No momento em que o efeito deveria ser apresentado, a tampa se abria e um cenário ou uma besta saltava na arena como se estivesse emergindo do chão. Os visitantes do Coliseu certamente ficavam maravilhados com esses truques. Os efeitos especiais da época funcionavam com precisão e, por vezes, pareciam quase mágicos. O hipogeu também contava com uma infraestrutura engenhosa. Sob a arena, havia canais e tubulações de água, além de vários corredores que levavam para fora do Coliseu, servindo para inundar a arena e para o escoamento de esgoto e sangue. Afinal, após dias de espetáculo, o chão precisava ser limpo. A segurança dos espectadores também era uma preocupação. Ao redor da arena, ergueu-se uma robusta parede de proteção, um palco com mais de 4 metros de altura, que separava o público dos eventos. No topo deste palco, provavelmente havia barreiras de metal ou redes, para evitar que animais enfurecidos saltassem para a plateia. Dentro do palco, havia uma varanda elevada, onde se sentavam os espectadores mais ilustres, como senadores e oficiais em cadeiras de mármore. Acima deles, erguiam-se as arquibancadas destinadas às classes sociais seguintes. Agora, vamos olhar para cima. Acima das varandas de pedra do Coliseu, estendia-se outra maravilha técnica, o velarium. Assim era chamado o vasto teto de vela, ou marquise, que era estendida sobre a maior parte da plateia, para proteger os espectadores do calor intenso do sol e da chuva. Não se tratava de um teto fixo, mas de um sistema de velas que podia ser estendido ou recolhido conforme necessário. As bordas do Coliseu ainda exibem, na parte superior, blocos de pedra com aberturas. Esses buracos serviam para acomodar mastros de madeira, inclinados para fora da estrutura. Ao todo, estima-se que existissem cerca de 240 mastros, com aproximadamente 130 a 200 colunas espaçadas a cada poucos metros. Esses mastros eram essenciais para segurar cordas e velas do velarium. A operação do velarium ficava a cargo de marinheiros treinados, vindos da frota naval romana. O imperador designou uma equipe de marinheiros da flotilha de Miseno, experientes em manobras de velas, para controlar essa vasta cobertura. Podemos imaginar esses profissionais como os técnicos de hoje em uma sala de concertos, que puxam e soltam cortinas, mas aqui lidavam com velas de milhares de metros quadrados. O velarium era formado por segmentos de tecido robusto, possivelmente feito de lona de cânhamo ou linho, que eram erguidos e ajustados em polias de corda entre os mastros. Quando o sol estava forte, as velas se abriam,
proporcionando sombra à maior parte do público, enquanto o centro da arena provavelmente permanecia descoberto para que a fumaça e os odores das lutas se dissipassem. A operação do Velarium exigia bastante habilidade. Os marinheiros precisavam coordenar o içamento e a tensão de cada seção, garantindo que a vela se mantivesse estável e suportasse o vento. Ventos fortes podiam rasgar o tecido ou até derrubar os mastros, portanto, era crucial que estivessem prontos para fazer ajustes rápidos se necessário. Desde o início da construção, o Coliseu já contemplava a instalação do Velarium. Além das aberturas para os mastros, havia suportes de pedra e guias para as cordas ao longo das paredes, transformando todo o anfiteatro em um eficiente sistema de ancoragem de velas. Essa semelhança com um barco não é por acaso. É impressionante como os romanos conseguiram cobrir, ainda que temporariamente, um espaço tão colossal como o Coliseu com velas, algo que até os modernos estádios com tetos retráteis ainda aspiram. Enquanto falávamos da infraestrutura técnica do Coliseu, os assentos e a plateia logo se preencheram. Ao redor da arena, degraus de pedra se erguiam. De acordo com as normas sociais romanas, a disposição da plateia era rigorosamente estratificada. Os assentos mais baixos eram ocupados por senadores e figuras proeminentes, enquanto o segundo nível era reservado para os cavaleiros e cidadãos de classe alta. O terceiro nível era destinado aos plebeus, e a galeria superior às mulheres de classes baixas e escravos. O Coliseu podia receber pelo menos 50.000 espectadores sentados, podendo chegar a cerca de 70.000 se incluíssemos os lugares em pé no topo. Ao longo das paredes externas, havia 80 entradas numeradas, com 76 delas exibindo números romanos que correspondiam aos ingressos. Os espectadores recebiam, ao entrar, placas de cerâmica com o número do portão e setor, facilitando a localização de seus lugares. Graças a um sistema bem planejado de corredores e escadas, o imenso anfiteatro conseguia encher ou esvaziar em um tempo surpreendentemente curto. Em apenas 15 a 30 minutos, todas as 50.000 pessoas podiam deixar a arena, uma proeza digna até dos estádios contemporâneos. Assim, no ano 80 d.C., o Coliseu estava pronto para abrir suas portas. A cerimônia de inauguração foi grandiosa, digna dos imperadores romanos. O imperador Tito, filho de Vespasiano, organizou jogos para celebrar a conclusão do anfiteatro, que contaram com dezenas de combates de gladiadores, caçadas de animais exóticos e batalhas encenadas na arena. Foi um espetáculo sem igual. Durante os jogos, estima-se que aproximadamente 5.000 animais, além de um grande número de gladiadores e prisioneiros, tenham perdido a vida. A população romana celebrava essa dádiva da dinastia Flaviana. Na manhã de 1º de setembro do ano 80 d.C., dezenas de milhares de romanos se reuniam em frente às portas do novo anfiteatro. Eles se direcionavam às entradas arqueadas, numeradas, e com admiração exploravam os amplos corredores de pedra e mármore. Cada visitante segurava um pequeno pedaço de argila marcado com um número, uma inovação que indicava sua seção de assento. A organização era surpreendentemente eficiente. As pessoas se acomodavam rapidamente e, ao levantarem o olhar, eram brindadas com uma vista impressionante. Acima deles, 3 andares de arcos se elevavam, decorados com estátuas e detalhes elaborados, e no alto, um vibrante velarium estava estendido, pronto para oferecer sombra. Muitos espectadores se viam em dúvida, admirando tanto o espetáculo iminente na arena, quanto a magnífica arquitetura daquela colossal construção. Quando o imperador Tito dava início aos jogos, as fanfarras ecoavam na arena, e o clamor da multidão reverberava nas paredes de pedra, subindo em direção ao céu sobre o Coliseu. Naquele tempo,
Ainda chamado de Anfiteatro Flaviano, o Coliseu rapidamente se tornava o coração da vida social romana e um objeto de admiração para visitantes de todo o império. O poeta Marcial, em seus versos, convocava o Egito e a Babilônia a não se vangloriarem de suas pirâmides e jardins, pois todas essas criações eram superadas pelo anfiteatro imperial, que se tornava, assim, uma nova maravilha do mundo. No auge da glória de Roma antiga, o Coliseu erguia-se em todo o seu esplendor, representando um verdadeiro milagre arquitetônico que unia funcionalidade e beleza. Mas a história não para por aí. A construção erguida pelos romanos em nome de seu poder sobreviveu a seus criadores e, ao longo dos séculos, passou por altos e baixos. Qual foi o destino do Coliseu após o fim das lutas de gladiadores? E por que ele ainda provoca admiração e reverência nos dias de hoje? É isso que vamos descobrir na parte final. Vamos conectar o conhecimento histórico com o presente e explorar o legado do Coliseu no mundo contemporâneo. Desde sua inauguração em 80 d.C., o Coliseu percorreu um longo caminho. Durante mais de 400 anos, cumpriu sua função original. Os romanos assistiam ali a combates de gladiadores, caçadas e outras exibições. Os últimos jogos documentados ocorreram no início do século VI d.C. Porém, com a queda do Império Romano, o Coliseu começou a perder seu significado. Sem os jogos, a manutenção da vasta arena tornou-se onerosa, e assim a construção foi lentamente esquecida. O tempo e os elementos fizeram seu trabalho. O Coliseu sofreu danos em várias ocasiões devido a terremotos. Eventos significativos nos anos 840 e 1231 d.C. destruíram partes significativas de sua parede sul. Além disso, relâmpagos e incêndios reduziram parte do anfiteatro a cinzas. Apesar dessas adversidades, mesmo em ruínas, a grandiosidade do Coliseu ainda é respeitada. Já no início da Idade Média, surgiu um provérbio: enquanto o Coliseu estiver de pé, Roma permanecerá de pé. Quando o Coliseu cair, Roma também cairá, levando consigo todo o mundo. Essas palavras, atribuídas ao monge inglês Beda, o Venerável, refletem a importância do anfiteatro como símbolo para as gerações posteriores. Durante a Idade Média e o Renascimento, de maneira paradoxal, o Coliseu tornou-se uma fonte de material para a construção. Famílias poderosas de Roma e até alguns papas extraíam de suas paredes blocos de travertino e mármore para erguer seus próprios palácios e templos. Por exemplo, as icônicas escadas da Basílica de São Pedro em Roma são compostas por pedra colossal. Assim, o que resta do Coliseu hoje é apenas um torso. A metade norte da parede externa se mantém em sua altura original, enquanto a parte sul desmoronou, facilitando o acesso dos ladrões ao material ao longo dos anos. Além disso, a arena atualmente se encontra desprovida de seu fundo, que foi removido já na antiguidade. Dessa forma, os visitantes conseguem observar, a partir dos balcões, as câmaras expostas do antigo hipogeu. Este espaço funciona como um labirinto subterrâneo de pedra no coração do óvalo. Aproximadamente 2/3 do material que compunha o antigo oval se perdeu, e os suportes metálicos desapareceram, pois foram cortados e derretidos. Contudo, a estrutura fundamental, esse esqueleto de concreto e travertino, sobreviveu ao passar do tempo. Paradoxalmente, o núcleo de concreto que os romanos ocultaram mantém a construção coesa até os dias de hoje. Embora a ornamentação externa tenha sofrido degradação desde o século XV, a percepção sobre o Coliseu se transformou. Começou a ser visto como um monumento que merece ser preservado. Os papas até o consagraram simbolicamente como um local onde teriam sofrido mártires cristãos. Apesar de os registros documentados de martírio
ali serem escassos. No centro da arena foi erguida a grande cruz, e o Coliseu se tornou um espaço espiritual em memória das vítimas das perseguições. Artistas românticos dos séculos XIX e XX celebraram a ruína como um majestoso lembrete da antiga grandeza. No século XIX, patriotas italianos e, posteriormente, o governo da Itália unificada começaram a trabalhar na conservação sistemática do Coliseu para as gerações futuras. No final do século XIX, arqueólogos removeram camadas acumuladas ao longo do tempo e redescobriram pela primeira vez todo o labirinto subterrâneo do hipogeu do Coliseu, trazendo à luz antigas inovações técnicas para a ciência moderna. Estruturas foram reforçadas e alguns arcos passaram por reconstruções parciais para evitar o colapso da edificação. Durante os séculos XIX e XX, foram realizadas obras contínuas de conservação que protegem o colossal anfiteatro da erosão e da poluição. Hoje, cerca de 7 milhões de pessoas de todo o mundo visitam anualmente o Coliseu, que se destaca como um dos monumentos mais visitados, mesmo em seu estado de semi-ruína, causando uma impressão impressionante. Ao percorrermos seus corredores, na verdade, pisamos nos mesmos tijolos e pedras que os trabalhadores romanos assentaram há 2000 anos. Engenheiros modernos ainda se maravilham com a habilidade dos antigos construtores em criar algo tão durável sem a tecnologia atual. O estudo do concreto romano, por exemplo, revelou que algumas de suas características, especialmente a resistência à água do mar, superam até as misturas de concreto contemporâneas. Os arquitetos, por sua vez, encontram inspiração na solução do Coliseu. Sua configuração de assentos e entradas é tão eficiente que princípios semelhantes são aplicados nas arenas esportivas atuais. Afinal, a palavra arena e a ideia de um espaço redondo ou oval para o público são legados dos romanos. Não é à toa que o Coliseu foi incluído em 2007 entre as novas 7 maravilhas do mundo moderno, reconhecendo sua relevância e necessidade de preservação. Portanto, o Coliseu é mais do que um monumento do passado. É também um guia de arquitetura e engenharia para a contemporaneidade, demonstrando que construções bem projetadas e materiais de qualidade podem perdurar por séculos. Além disso, recorda os célebres princípios de pão e circo, pois os governantes da época almejavam entreter e conquistar o povo. Assim como ocorre atualmente, o entretenimento de massa é por vezes utilizado como uma forma de desviar a atenção de questões importantes. Contudo, o Coliseu se transformou em um símbolo de patrimônio cultural, capaz de conectar pessoas ao redor do mundo que se encantam com a genialidade humana. Ele é representado na moeda de 50 centavos da Itália, e os planos futuros são ainda mais ambiciosos. Engenheiros italianos estão desenvolvendo um projeto de piso retrátil para a arena, que restauraria o espaço interno do Coliseu e possibilitaria a realização de eventos culturais modernos, preservando ao mesmo tempo o precioso subsolo. Após 2000 anos, o Coliseu pode reviver de uma forma inédita, desta vez para shows e peças teatrais, ao invés de combates de gladiadores. Anualmente, por exemplo, ocorre uma solene via crucis nas proximidades com a presença do Papa. Assim, a arena, que um dia foi palco de espetáculos pagãos, agora serve para encontros pacíficos e para a memória coletiva. O Coliseu se tornou um símbolo de respeito pela vida durante eventos significativos, como a abolição da pena de morte em determinados países, onde é iluminado com uma luz dourada em homenagem à dignidade humana. A história do Coliseu reflete a habilidade e a criatividade do ser humano. De um lago lamacento, ergueu-se uma estrutura que resistiu a impérios. Suas pedras presenciaram a passagem de imperadores, cavaleiros
e turistas com câmeras. O Coliseu também representa um paradoxo fascinante. Originalmente, era um espaço de crueldade e entretenimento violento. Hoje, no entanto, simboliza a herança cultural e une as pessoas em respeito pacífico pelo passado. A obra erguida por escravos para o prazer dos imperadores agora inspira toda a humanidade. Enquanto o Coliseu permanecer de pé, ele nos recorda das raízes da nossa própria civilização na Roma antiga, demonstrando o que o ser humano pode alcançar através da determinação, do trabalho árduo e do conhecimento. Agradeço a todos pela atenção e pela viagem no tempo ao explorarmos os mistérios da construção do Coliseu. Se você gostou do vídeo, ficarei grato se deixar um like e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos episódios sobre capítulos fascinantes da história. Mais uma vez, obrigado por assistir e até breve no próximo vídeo. M.